O sol estava rachando de quente naquela tarde de terça-feira, daquelas que faz a terra secar e rachar feito couro velho. O menino Davi, de 12 anos, vinha caminhando pela estrada de terra batida, com a mochila velha nas costas e os pés descalços cobertos de poeira. Ele era magrinho demais. A roupinha toda esfarrapada parecia que ia cair do corpo a qualquer momento, mas os olhos dele brilhavam com aquela esperteza de quem já viu muita coisa para pouca idade. Davi não tinha casa, não tinha família, não tinha nada que pudesse chamar de seu. Desde que a mãe tinha ido embora dessa vida fazia 3 anos, ele vivia se virando nas ruas, dormindo aqui e ali, comendo quando aparecia alguém de bom coração. Era daqueles meninos que ficam fuçando no lixo da feira, procurando alguma coisa que pudesse servir. Uma fruta meio amassada, um pão dormido, às vezes até uma roupa velha que dava para usar. Foi assim, mexendo numa sacola velha que alguém jogou no lixo perto da Praça da Vila, que ele achou aquela foto. Era uma imagem estranha, meio queimada nas beiradas, mostrando um galpão de madeira sendo devorado pelas chamas. O fogo era tão alto que dava para ver lambendo o céu escuro da noite. No fundo da foto, meio embaçado pela fumaça, dava para ver umas caixas e uns baús velhos. Davi virou a foto e viu uma data rabiscada com caneta. 8 meses atrás. O menino guardou a foto no bolso sem pensar muito. Não sabia o que era aquilo, mas alguma coisa dentro dele dizia que podia ser importante. Nos dias seguintes, começou a escutar uns comentários na vila. O povo falava baixinho, quase sussurrando, sobre um fazendeiro que tinha perdido tudo num incêndio. Diziam que o homem andava feito louco, procurando não sei o quê, cavoucando terra, batendo de porta em porta, perguntando se alguém tinha visto alguma coisa. A curiosidade de Davi foi crescendo que nem praga em terra boa. Ele era esperto, sabia fazer perguntas sem levantar suspeita e foi juntando os pedaços da história. O tal fazendeiro se chamava Geraldo, tinha uns 70 anos e era dono de uma propriedade nos arredores da vila. O homem tinha sido rico um dia, mas a seca dos últimos anos tinha destruído tudo. O gado tinha secado de sede, as plantações viraram pó e ele teve que vender quase tudo que tinha. Mas o que mais chamou a atenção do menino foi descobrir que seu Geraldo não confiava em banco. O velho guardava todo o dinheiro que tinha, mais uns documentos importantes, naquele galpão velho que ficava lá nos cafundós da propriedade. E numa noite de ventania forte, o galpão pegou fogo e virou cinza. Diziam que o fazendeiro tinha perdido não só o dinheiro, mas também uns papéis, que provavam que ele era dono de umas terras que outros queriam tomar. Davi passou semanas observando, seguindo o velho de longe, tentando entender a situação. Foi assim que viu seu Geraldo toda semana indo até o lugar onde ficava o galpão queimado, cavoucando a terra com as próprias mãos, procurando alguma coisa que pudesse ter sobrado. O menino sentia pena daquele homem, tão velho e sozinho, sofrendo daquele jeito. Mas aí começou a acontecer uma coisa estranha. Apareceu na vila uma mulher nova, toda enfeitada e cheia de lábia. Ela dizia que era sobrinha do seu Geraldo, que tinha vindo de longe para cuidar do tio que estava ficando meio caduco. A mulher, que se apresentava como Beatriz, era bonita, sabia falar bem e logo conquistou a simpatia de todo mundo. Menos de Davi. O menino tinha um faro para coisa errada que não falhava nunca. Ele começou a observar a tal Beatriz e viu que tinha algo muito errado. A mulher passava mais tempo fuçando na casa e nos arredores da propriedade do que cuidando do velho. Ela revirava tudo, mexia nas coisas, como se estivesse procurando alguma coisa específica. Um dia de feira, Davi estava sentado no chão perto da barraca de frutas, esperando que o dono jogasse alguma coisa fora, quando viu Beatriz conversando com um homem alto e cheio de si. Os dois estavam num canto mais afastado, mas o menino conseguiu se aproximar sem ser visto e escutou pedaços da conversa. Documentos que provam que as terras são nossas, dizia o homem.
Eu tô procurando, mas o velho é esperto. Escondeu tudo muito bem, respondia Beatriz. Você tem que achar logo, antes que ele se dê conta de alguma coisa. Davi sentiu o sangue gelar nas veias. Aquela mulher não era sobrinha de ninguém. Ela estava ali para roubar do velho, para pegar uns documentos que deviam valer muito dinheiro. E, de repente, uma ideia maluca passou pela cabeça do menino. Será que o incêndio não tinha sido acidente? Será que alguém tinha botado fogo de propósito? Durante os dias seguintes, Davi ficou dividido entre o medo e a vontade de ajudar. Ele não era de se meter em encrenca. Tinha aprendido que gente sozinha no mundo precisa ficar quieta se quiser sobreviver. Mas toda vez que via seu Geraldo, tão velho e cansado, tão sozinho e triste, o coração apertava. E tinha aquela foto no bolso, queimando que nem brasa. Foi numa tarde de quinta-feira que Davi juntou coragem e resolveu ir até a fazenda. O coração batia que nem tambor no peito magricelo enquanto ele caminhava pela estrada de terra. Quando chegou na porteira, viu seu Geraldo sentado na varanda, olhando para o nada com aquele jeito de quem já desistiu de tudo. Boa tarde, seu Geraldo, disse o menino, a voz meio trêmula. O velho levantou os olhos cansados e olhou para o garoto. Boa tarde, menino. O que você quer? Davi engoliu seco e tirou a foto do bolso. Eu achei isso no lixo e acho que o senhor precisa ver. Quando seu Geraldo pegou a foto e olhou, o rosto dele ficou branco que nem pano. As mãos começaram a tremer tanto que a foto quase caiu no chão. O velho se levantou de um pulo, as pernas bambas, e soltou um grito que ecoou pelo terreiro todo. Era lá que eu guardava tudo. Meu Deus do céu! Essa foto não devia existir. O fazendeiro agarrou o menino pelo braço, não com força para machucar, mas com urgência de quem está desesperado. Quem tirou essa foto? Onde você conseguiu isso? Me conta tudo, menino. Davi explicou que tinha achado a foto jogada no lixo fazia umas 3 semanas. O velho ficou andando de um lado para o outro, passando a mão nos cabelos brancos, murmurando coisas que o menino não conseguia entender direito. De repente, seu Geraldo parou e olhou para o garoto com aqueles olhos fundos e cansados. Entra aqui para dentro, rápido. Ninguém pode te ver com essa foto. Dentro da casa, que era simples, mas limpa, seu Geraldo sentou numa cadeira velha e ficou olhando para a foto que nem hipnotizado. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele começou a falar, a voz baixa e cansada. Menino, você não sabe a encrenca que essa foto pode causar. Dentro daquele galpão não tinha só dinheiro meu, não. Tinha documentos, papéis que provam coisas que muita gente importante da região não quer que ninguém saiba. Eu guardava aquilo como garantia, entende? Para ninguém mexer comigo. Mas agora tudo virou cinza. Davi sentou no chão de tábua corrida e ficou ouvindo o velho contar a história toda. Seu Geraldo tinha sido, no passado, uma espécie de guardião de segredos. Quando ele era mais novo e tinha poder na região, muita gente vinha pedir favores, fazer negócios meio tortos, e ele guardava provas de tudo. Não para usar contra ninguém, mas para se proteger caso alguém tentasse fazer mal para ele. E a tal Beatriz? Perguntou Davi. Ela não é sua sobrinha de verdade, é? O velho arregalou os olhos. Como é que você sabe? O menino contou tudo que tinha visto e escutado. Seu Geraldo fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Eu sabia que tinha algo errado com aquela mulher, mas estava tão sozinho, tão cansado, que quis acreditar que alguém tinha vindo me ajudar de verdade. Naquele momento, Davi teve uma ideia. Ele conhecia um fotógrafo na vila, um senhor que mexia com revelação e ampliação de fotos antigas. Se eles conseguissem ampliar aquela imagem, talvez pudessem ver algum detalhe importante que estava escondido na fumaça e na distância. Seu Geraldo, a gente precisa levar essa foto num lugar. Tem um fotógrafo que pode ajudar a gente. O velho hesitou. Ele tinha medo de sair de casa, de deixar a propriedade sozinha com a tal Beatriz por perto. Mas Davi convenceu ele de que era a única chance. No dia seguinte, bem cedinho,
Antes do sol nascer, os dois saíram escondido e foram até a cidade vizinha, onde o fotógrafo tinha seu estúdio. O senhor que mexia com as fotos era um homem de meia idade, de óculos grossos e jeito tranquilo. Quando viu a imagem, ficou interessado e disse que ia fazer o melhor trabalho que conseguisse. Levou algumas horas, mas quando chamou seu Geraldo e Davi para ver o resultado, os dois quase caíram para trás. Na foto ampliada, dava para ver com clareza algumas caixas abertas no fundo do galpão, através da fumaça. E em uma delas tinha papéis visíveis. O fotógrafo, que tinha vista boa, conseguiu ler algumas palavras, nomes de pessoas importantes da região, datas e até alguns números que pareciam valores de dinheiro. Seu Geraldo ficou olhando para aquilo com os olhos cheios de lágrima. Essa foto vale mais que ouro, menino. Ela prova que tinha coisas importantes naquele galpão. E se alguém tirou essa foto, é porque estava lá na hora do incêndio. Davi sentiu um arrepio subir pela espinha. Alguém tinha provocado o fogo de propósito e tinha tirado foto para provar que o trabalho tinha sido feito. E agora essa foto tinha caído nas mãos deles por um acaso do destino. Quando voltaram para a fazenda, já era quase noite. Seu Geraldo pediu para o menino ficar ali, dormir num cantinho da casa, porque tinha medo de ficar sozinho. Davi aceitou. Ele não tinha onde ir mesmo e tinha criado uma ligação estranha com aquele velho sofrido. Durante a noite, Davi acordou com um barulho estranho. Levantou devagar e viu vultos lá fora, perto dos fundos da casa. Eram duas pessoas, e uma delas parecia ser a tal Beatriz. Eles estavam revolvendo a terra, procurando alguma coisa. O menino ficou gelado de medo, mas não fez barulho. Na manhã seguinte, quando contou para o seu Geraldo o que tinha visto, o velho ficou ainda mais preocupado. Eles estão procurando os baús, menino. Acham que eu escondi alguma coisa antes do incêndio? E o senhor escondeu? Perguntou Davi, esperançoso. O velho balançou a cabeça. Não tive tempo. Quando vi o fogo, já era tarde demais. Mas eles não sabem disso. Nos dias seguintes, a situação foi ficando cada vez mais tensa. Beatriz começou a fazer perguntas diretas para o seu Geraldo, querendo saber onde ele tinha guardado os documentos. O velho fingia que não sabia de nada, que tudo tinha queimado mesmo. Mas a mulher não estava acreditando. Foi aí que aconteceu uma coisa terrível. Numa tarde de sábado, Beatriz trouxe o tal homem alto para dentro da casa. Os dois cercaram seu Geraldo na sala e começaram a ameaçar ele, dizendo que se não entregasse os documentos, iam fazer ele sofrer. O velho, com o coração fraco e a idade avançada, passou mal na hora. Caiu no chão, a mão no peito, a respiração curta. Davi, que estava escondido no quartinho dos fundos, saiu correndo e se jogou entre o velho e aquela gente ruim. «Sai daqui, deixa ele em paz!» gritou o menino com uma coragem que ele nem sabia que tinha. Beatriz deu uma risada maldosa. «Olha só, o menino de rua virou herói. Sai da frente, moleque, antes que você se machuque.» Mas Davi não saiu. Ele ajudou seu Geraldo a sentar, deu água para ele, ficou do lado protegendo. O homem alto fez menção de partir para cima, mas nesse momento chegou um vizinho que tinha vindo devolver uma ferramenta emprestada. Vendo aquela cena toda, o vizinho ficou desconfiado e Beatriz e o comparsa foram embora, mas não sem antes jogar um olhar ameaçador para o menino. Quando ficaram sozinhos de novo, seu Geraldo segurou a mão de Davi com força. As lágrimas desciam pelo rosto enrugado. «Obrigado, menino. Você me salvou. Ninguém nunca fez nada assim por mim, nem minha própria família.» Foi nesse momento de fraqueza que o velho contou para o menino a verdade completa. Ele tinha guardado segredos e provas de muita gente poderosa da região. Negócios sujos, terras tomadas de forma ilegal, fraudes em documentos. Nunca tinha usado aquilo para nada ruim, só guardava como proteção. Mas agora, com tudo queimado, ele estava vulnerável. E a tal Beatriz trabalhava para um desses homens que tinham medo que o fazendeiro ainda tivesse as provas guardadas em algum lugar.
Davi pensou rápido. Ele sabia que precisavam de ajuda, mas não podia ser qualquer um. Tinha que ser alguém da lei, alguém que pudesse proteger o velho de verdade. No dia seguinte, pegou a foto ampliada e foi até o delegado da vila, um homem sério que o menino já tinha visto algumas vezes. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer, sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho, sua ajuda é muito importante. O delegado ficou espantado com o que viu. Ele conhecia os nomes que apareciam na foto ampliada, sabia das histórias que corriam pela região, prometeu investigar e ajudar seu Geraldo, mas disse que era preciso ter cuidado, porque gente poderosa não brinca em serviço. Juntos, bolaram um plano. Iam marcar uma reunião na fazenda, dizendo que seu Geraldo ia entregar os documentos que Beatriz procurava. Quando ela aparecesse, o delegado e outros policiais iam estar escondidos, prontos para agir. O dia da reunião chegou e a tensão no ar era tão grossa que dava para cortar com faca. Beatriz apareceu com o tal homem alto e mais 2 capangas. Eles entraram na casa com aquele jeito arrogante de quem acha que já ganhou. Mas quando seu Geraldo disse que ia buscar os documentos e voltou com o delegado e os policiais, a cara deles foi um poema. Beatriz tentou se fazer de desentendida, dizer que era tudo um mal-entendido. Mas a foto ampliada estava ali, mostrando claramente que alguém tinha tirado aquela imagem na noite do incêndio. E quando começaram a investigar direito, descobriram que o homem alto tinha sido visto na região naquela noite e que ele tinha interesse nas terras do seu Geraldo. Mas aí veio a reviravolta que ninguém esperava. Seu Geraldo revelou algo que deixou todo mundo de queixo caído. Ele tinha, sim, conseguido salvar alguns documentos do incêndio, mas não eram os que Beatriz e o patrão dela procuravam. Eram apenas os papéis que provavam que ele era o dono legítimo das terras que outros queriam tomar. O resto, todos aqueles segredos comprometedores, tinham virado cinza mesmo. Beatriz ficou apurrinada, percebendo que tinha se entregado de graça. Ela e os capangas foram levados para a delegacia para prestar depoimento. O delegado disse que ia investigar tudo direitinho e que ia proteger seu Geraldo de qualquer represália. Mas a paz durou pouco. Alguns dias depois, quando Davi estava ajudando o velho a limpar uns entulhos no quintal, eles fizeram uma descoberta que mudou tudo de novo. Debaixo do piso de madeira de um dos cômodos da casa, tinha um alçapão. E quando abriram, viram uma escadinha que descia para um porãozinho pequeno e escuro. Lá embaixo, cobertos de poeira e teia de aranha, estavam alguns dos baús que todo mundo achava que tinham sido destruídos no incêndio. Seu Geraldo ficou parado, olhando para aquilo como se estivesse vendo um fantasma. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Eu tinha mudado eles de lugar umas semanas antes do fogo, disse o velho, a voz embargada. Tive um pressentimento ruim e escondi aqui. Mas com todo o sofrimento depois do incêndio, acabei esquecendo. Quando abriram os baús, encontraram dinheiro, algumas joias que tinham pertencido à falecida esposa do fazendeiro e aqueles documentos comprometedores que tanta gente procurava. Mas tinha também uma coisa que seu Geraldo não esperava: cartas antigas, amareladas pelo tempo, que contavam uma história de amor de juventude. Uma história que tinha resultado num filho que ele nunca conheceu. O velho sentou no chão daquele porão empoeirado e chorou que nem criança. Davi ficou do lado dele, sem saber direito o que fazer, só segurando a mão calejada do fazendeiro e deixando ele desabafar toda aquela dor guardada por tantos anos. Nas semanas que se seguiram, a vida foi mudando devagar. Seu Geraldo usou parte do dinheiro recuperado para reformar a fazenda, comprar algumas cabeças de gado e plantar de novo. Davi ficou morando ali, ajudando nos trabalhos, e o velho foi se apegando ao menino de um jeito que nem ele mesmo esperava. Mas a felicidade durou pouco.
Um dia, apareceu na fazenda um homem de meia idade, bem vestido e com jeito de cidade grande. Ele disse que era o tal filho perdido do seu Geraldo, que tinha descoberto a verdade sobre sua origem através daquelas cartas que o velho tinha guardado. No começo, seu Geraldo ficou feliz demais. Abraçou o homem, chorou, pediu perdão por não ter estado presente na vida dele. Mas Davi, com aquele faro para coisa errada que nunca falhava, logo percebeu que tinha algo estranho. O tal filho não demonstrava carinho verdadeiro, só interessava em saber sobre a fazenda, sobre o dinheiro, sobre a herança. Davi tentou alertar seu Geraldo, mas o velho não quis ouvir. Ele estava tão feliz de ter encontrado o filho que não conseguia enxergar a verdade. O homem começou a frequentar a fazenda todo dia, fazendo planos, falando em vender a propriedade e dividir o dinheiro, em ir morar na cidade grande, onde a vida era mais fácil. Uma noite, Davi escutou sem querer o tal filho conversando no telefone. O homem ria e dizia para alguém do outro lado da linha: "Esse velho é muito bobo, acredita em tudo. Mais uns dias e eu convenço ele a assinar a escritura. Vamos vender tudo e rachar o dinheiro." O coração do menino se partiu. Ele sabia que precisava contar para o seu Geraldo, mas também sabia que o velho ia sofrer demais. Passou a noite inteira em claro, pensando no que fazer, e de manhã cedo teve uma ideia. Foi até o velho e disse: "Seu Geraldo, eu sei que o senhor não vai gostar do que eu vou falar, mas preciso falar. O senhor está sendo enganado de novo." O fazendeiro ficou bravo primeiro, disse que Davi estava com ciúme, que não queria dividir o velho com mais ninguém. Mas o menino insistiu e sugeriu fazer um teste. Eles iam fingir que os baús tinham sido roubados durante a noite, que alguém tinha descoberto o esconderijo e levado tudo. Seu Geraldo relutou, mas acabou concordando. Quando o tal filho apareceu naquela tarde, eles contaram a história toda direitinho. A reação dele disse tudo. O homem ficou vermelho de raiva, começou a gritar, acusar o velho de ter escondido o dinheiro de propósito, ameaçar processar por tudo. Não teve uma palavra de preocupação com o pai, não perguntou se ele estava bem, nada. Só queria saber do dinheiro. Seu Geraldo sentiu o coração se despedaçar de novo. Ele mandou o homem embora e ficou sozinho na varanda, chorando baixinho. Davi foi até ele e sentou do lado, sem falar nada, só fazendo companhia. Depois de muito tempo, o velho falou, a voz cansada e triste: "Você tinha razão, menino. Eu quis tanto acreditar que tinha achado um filho de verdade que me deixei enganar. Mas agora eu vejo, às vezes o sangue não faz família, não é? E foi naquele momento que alguma coisa mudou entre eles." Seu Geraldo olhou para o garoto magrinho, de roupa rasgada, sem família, sem nada no mundo, e viu que ali, do lado dele, tinha alguém que ficou quando todo mundo foi embora, que lutou quando a situação ficou difícil, que protegeu quando o perigo bateu na porta. Aquele menino tinha se tornado mais filho dele do que qualquer laço de sangue poderia fazer, mas o sofrimento ainda não tinha terminado. A notícia de que seu Geraldo tinha recuperado os baús com dinheiro e documentos se espalhou pela região que nem fogo em capim seco, e gente mal intencionada começou a aparecer de novo, cada um com uma desculpa diferente, mas todos querendo a mesma coisa, uma parte daquela fortuna. A casa foi invadida durante a noite. Davi e seu Geraldo acordaram com barulho de gente revirando tudo. Eram 3 homens encapuzados. O menino tentou defender o velho, mas levou um empurrão que jogou ele contra a parede. Seu Geraldo, vendo o garoto machucado, sentiu uma raiva que não sentia há anos e partiu para cima dos ladrões com uma vara de pescar que estava encostada no canto. No meio da confusão, o vizinho que morava mais perto escutou o barulho e veio ver o que era. Ao ver a bagunça, saiu gritando pedindo ajuda, e os ladrões fugiram sem levar nada. Mas o estrago estava feito.
A casa toda revirada, coisas quebradas e, pior de tudo, seu Geraldo tinha se machucado na confusão. Tinha uma ferida feia na cabeça que sangrava muito. Davi ficou desesperado. Ele nunca tinha tido ninguém de verdade na vida. E agora que tinha encontrado alguém que se importava com ele, não ia deixar aquele velho sofrer mais. Pegou-se Geraldo no colo, mesmo sendo pequenininho e fraco, e arrastou ele até a estrada, onde parou uma carroça que passava e pediu para o homem levar eles até a cidade. No hospital, enquanto o médico cuidava do seu Geraldo, Davi ficou do lado de fora da sala, tremendo de medo e de frio. A enfermeira tentou mandar ele embora, disse que não era lugar de menino de rua, mas ele não saiu. Ficou ali a noite toda esperando notícias. Quando amanheceu, o médico saiu e disse que seu Geraldo ia ficar bem, mas precisava de repouso e de alguém para cuidar dele. Davi prometeu que ia cuidar, que não ia sair do lado do velho nem por 1 minuto. E foi o que ele fez. Quando levaram seu Geraldo de volta para a fazenda, o menino virou enfermeiro, cozinheiro, faxineiro, tudo o que precisava ser. Os dias foram passando e uma coisa foi ficando clara para os dois. Eles eram família agora, não por causa de sangue, mas porque escolheram ser. E essa escolha valia mais que qualquer laço que o destino pudesse ter criado. A recuperação do seu Geraldo foi mais demorada do que todo mundo esperava. O velho ficou de cama quase 2 semanas, fraco e abatido. Davi não saiu do lado dele nem 1 minuto, preparando as comidas, dando os remédios na hora certa, conversando para fazer companhia. Mas no fundo, o menino via que não era só o machucado na cabeça que estava derrubando o fazendeiro. Era a tristeza de ter sido traído tantas vezes, de ver que tanta gente só se aproximava dele por interesse. Uma noite, quando a chuva batia forte no telhado de zinco, seu Geraldo acordou gemendo baixinho. Davi acendeu a lamparina e viu que o velho estava suando frio, a mão no peito, a respiração difícil. O menino ficou apavorado. Correu até a casa do vizinho mais próximo e pediu ajuda. Dessa vez, levaram seu Geraldo para o hospital da cidade grande e o médico deu a notícia que Davi mais tinha medo de ouvir. O coração do velho estava muito fraco. Todo aquele sofrimento e estresse tinha feito um estrago danado. Ele precisa de paz, de tranquilidade e principalmente de não passar mais nervoso, disse o doutor, olhando sério para o menino. Se continuar assim, o coração dele não aguenta mais. Davi sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas não deixou cair. Ele precisava ser forte, precisava cuidar do seu Geraldo. Quando voltaram para a fazenda, o menino fez uma promessa silenciosa. Ia proteger aquele velho de tudo e de todos, nem que isso custasse a própria vida dele. Mas a vida parecia decidida a testar aquela promessa. Poucos dias depois, apareceu na fazenda um advogado todo engravatado, com uma pasta cheia de papéis. O homem disse que representava o tal filho do seu Geraldo e que vinha com uma proposta. Se o velho não quisesse vender a fazenda, pelo menos que pagasse uma pensão para o filho pelos anos que ele passou sem ter o pai por perto. Seu Geraldo ficou pálido. Mas eu nem sabia que ele existia. Como vou pagar por algo que eu não sabia? O advogado deu um sorriso fino e maldoso. Isso é problema do Senhor. A lei diz que filho tem direito a ser sustentado pelo pai. E meu cliente vai cobrar cada centavo que o Senhor deve a ele. Davi sentiu a raiva subindo pela garganta. Aquilo era sacanagem pura, todo mundo via. Mas o menino era esperto, tinha aprendido na vida que às vezes a gente precisa ser mais esperto que os outros para sobreviver. Então, ficou quieto, observando, escutando tudo com atenção. Quando o advogado foi embora, deixando os papéis em cima da mesa, Davi pegou os documentos e começou a ler. Ele não entendia tudo, mas algumas coisas chamaram a atenção. As datas não batiam direito, tinha umas informações que pareciam erradas. O menino guardou aquilo na cabeça.
No dia seguinte, enquanto seu Geraldo dormia, Davi foi até a cidade procurar o delegado que tinha ajudado eles antes. Mostrou os papéis para o homem e contou suas suspeitas. O delegado olhou com atenção e depois fez umas ligações. O que ele descobriu deixou todo mundo de boca aberta. O tal filho não era filho de verdade. As cartas que tinham aparecido nos baús eram falsas, feitas por alguém que sabia escrever bem e tinha acesso a papel velho. Tudo não passava de mais um golpe para tentar pegar o dinheiro do seu Geraldo. E o advogado estava metido até o pescoço na maracutaia. Quando o delegado foi até a fazenda dar a notícia, seu Geraldo não sabia se ria ou se chorava. Por um lado, era um alívio saber que não tinha abandonado um filho de verdade. Por outro lado, doía demais perceber que até aquele último fio de esperança de ter uma família de sangue era mentira. "Chega, Geraldo", disse o delegado, colocando a mão no ombro do velho. "Para de procurar família onde não tem. Você já tem família aqui, ó." E apontou para o Davi, que estava no canto da sala, quieto e atento. Mas o velho ainda não estava pronto para aceitar aquilo. A tristeza tinha tomado conta dele de um jeito que parecia não ter mais saída. Ele foi definhando dia após dia, comendo cada vez menos, falando cada vez menos, só olhando para a parede com aqueles olhos vazios. Davi ficou desesperado. Ele tentava de tudo. Fazia as comidas que seu Geraldo gostava, contava histórias, botava música para tocar. Mas nada parecia funcionar. O velho estava morrendo por dentro e o menino não sabia mais o que fazer. Foi numa noite de sexta-feira que tudo mudou. Davi estava sentado no chão do quarto, ao lado da cama onde seu Geraldo dormia, quando começou a chorar baixinho. Não aguentava mais segurar, não aguentava mais ser forte. As lágrimas caíam que nem chuva e o menino soluçava, tentando não fazer barulho para não acordar o velho. "Por favor, seu Geraldo, não desiste da gente", sussurrou o menino entre os soluços. "Eu sei que o senhor sofreu muito. Eu sei que todo mundo te machucou. Mas eu tô aqui. Eu não vou te abandonar nunca. O senhor é tudo que eu tenho no mundo. Se o senhor for embora, eu fico sozinho de novo. E eu não aguento mais ficar sozinho." O que Davi não sabia é que seu Geraldo estava acordado, ouvindo cada palavra. E aquelas palavras, ditas com tanta verdade e tanto amor, fizeram alguma coisa dentro do peito do velho. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que alguém realmente se importava com ele. Não com o dinheiro dele, não com a fazenda dele, mas com ele mesmo, com a pessoa que ele era. O fazendeiro esticou a mão e tocou a cabeça do menino. Davi levantou os olhos inchados e vermelhos e viu seu Geraldo olhando para ele com um carinho que nunca tinha visto antes. "Vem aqui, filho", disse o velho, e aquela palavra, filho, saiu tão natural, tão verdadeira, que os dois sentiram o coração apertar. Davi subiu na cama e se encolheu do lado do velho, que abraçou o menino magrinho e chorão. Ficaram assim por muito tempo, só abraçados, sem precisar falar nada. Às vezes, as palavras não são necessárias quando o coração já disse tudo. No dia seguinte, seu Geraldo acordou diferente. Tinha voltado aquela luz nos olhos, aquela vontade de viver. Ele chamou Davi e disse que precisavam conversar sério. "Eu passei muito tempo procurando uma família que eu achava que precisava ter. Mas eu estava olhando no lugar errado. A família verdadeira, aquela que importa de verdade, estava aqui o tempo todo na sua frente e eu era velho demais e cego demais para ver." O fazendeiro pegou a mão do menino nas suas mãos calejadas. "Davi, eu quero te adotar oficialmente. Quero que você seja meu filho de verdade, não só no coração, mas também no papel. Você aceita?" O menino ficou sem fala. As lágrimas voltaram a cair, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Ele nunca tinha imaginado que ia ter uma família de novo, muito menos que ia ganhar um pai que o amasse de verdade. "Eu aceito, pai", disse Davi. E pela primeira vez na vida chamou alguém de pai sem ser por obrigação ou por medo, mas por amor verdadeiro.
Mas antes que pudessem comemorar direito, apareceu outro problema. Os documentos que seu Geraldo tinha nos baús começaram a causar confusão. Algumas pessoas poderosas da região descobriram que o velho tinha provas de negócios sujos que eles tinham feito no passado e começaram a pressionar ele de todos os jeitos. Teve dia que cortaram a água da fazenda. Outro dia, envenenaram 2 das vacas que seu Geraldo tinha conseguido comprar. Teve até ameaça de morte, um bilhete deixado na porta durante a noite, dizendo que se ele não entregasse os documentos, ia se arrepender. Davi ficou com medo, mas seu Geraldo, fortalecido pelo amor que tinha descoberto, não se deixou abater. Ele chamou o delegado de novo e decidiu fazer uma coisa que nunca tinha imaginado que ia fazer. Ia entregar todos aqueles documentos comprometedores para as autoridades. Não ia mais segurar os segredos de ninguém. Não ia mais usar aquilo como proteção. Ia entregar tudo e confiar que a justiça ia fazer o que era certo. Foi uma decisão arriscada. Quando a notícia se espalhou, muita gente ficou furiosa, mas também teve gente que ficou aliviada, porque finalmente ia poder limpar o nome e começar de novo. O delegado garantiu proteção para seu Geraldo e Davi enquanto a investigação acontecia. Durante esses meses de investigação, a vida na fazenda foi difícil. Tiveram que ficar com um policial morando lá, de vigia. Não podiam sair sem escolta. Mas mesmo com todo esse perrengue, uma coisa tinha mudado. Agora eles eram uma família de verdade, e isso dava força para enfrentar qualquer coisa. Foi nessa época que fizeram uma descoberta importante. O delegado, investigando o incêndio do galpão, descobriu que não tinha sido provocado por nenhum dos interessados nos documentos. Tinham achado provas de que o fogo começou por causa de um raio que caiu durante uma tempestade seca, daquelas que tem trovão e relâmpago, mas não tem chuva. A natureza tinha destruído o galpão, não a maldade humana. A foto que Davi tinha encontrado no lixo tinha sido tirada por um morador que passava pela estrada naquela noite e achou que devia registrar o incêndio. Ele jogou a foto fora depois porque não sabia que aquilo podia ser importante. Foi só o destino, ou talvez algo maior, que fez aquela foto parar nas mãos do menino. Quando as investigações terminaram, muita coisa tinha mudado na região. Algumas pessoas foram presas, outras tiveram que devolver terras que tinham tomado de forma errada, e seu Geraldo finalmente ficou livre daquele peso que carregava há tantos anos. Mas o velho não quis ficar só aproveitando a paz conquistada. Ele olhou para Davi e disse: "Filho, a gente sofreu muito para chegar até aqui. A gente passou por tanta coisa ruim. Será que a gente não pode transformar todo esse sofrimento em alguma coisa boa?" O menino pensou um pouco e teve uma ideia. "Pai, e se a gente fizesse alguma coisa para ajudar outras crianças que estão sozinhas no mundo, igual eu tava?" Seu Geraldo sorriu, daqueles sorrisos grandes e verdadeiros. "É exatamente nisso que eu estava pensando, filho." Eles começaram a fazer planos. Com o dinheiro que tinham recuperado dos baús e com a venda de uma parte da terra que não usavam, conseguiram juntar uma quantia boa. E decidiram fazer uma coisa que ninguém esperava. No lugar onde ficava o galpão destruído, iam construir uma casa de acolhimento para meninos de rua. A notícia se espalhou pela região e veio ajuda de todo lado. Gente que devia favores para o seu Geraldo, gente que admirava a coragem do menino Davi, gente que simplesmente queria fazer o bem. Em poucos meses, no lugar das cinzas do galpão velho, cresceu uma construção nova e bonita, com quartos, refeitório, sala de aula e até uma quadra para jogar bola. No dia da inauguração, veio gente de toda a região. Tinha discurso, tinha comida, tinha música. Mas o momento mais emocionante foi quando seu Geraldo e Davi cortaram a fita juntos, pai e filho, inaugurando oficialmente a Casa de Acolhimento São Geraldo, nome escolhido para homenagear o velho fazendeiro que tinha transformado sua dor em amor.
Logo nas primeiras semanas, chegaram 5 crianças, meninos e meninas que viviam na rua, sem família, sem nada. Davi ajudava a cuidar de todos, ensinando o que tinha aprendido, mostrando que era possível sobreviver, era possível ter esperança. Uma das crianças era uma menininha de 6 anos chamada Ana Clara. Ela tinha sido abandonada igual Davi, vivia debaixo de uma ponte, passava fome e frio. Quando chegou na casa de acolhimento, estava tão assustada que não falava com ninguém, só ficava encolhida num canto, tremendo de medo. Foi Davi quem conseguiu se aproximar dela. Ele sentou do lado da menina e contou sua própria história, de como tinha sido encontrado pelo seu Geraldo, de como tinha tido medo no começo, mas tinha descoberto que nem todo mundo era ruim, que ainda existia gente boa no mundo. Ana Clara começou a chorar e se jogou nos braços do menino. E naquele abraço, Davi entendeu porque o pai dele, porque agora ele chamava seu Geraldo de pai mesmo, tinha insistido tanto em fazer aquela casa de acolhimento. Era para que outras crianças tivessem a chance que ele teve, a chance de encontrar amor, de encontrar família, de encontrar esperança. Os meses foram passando e a casa de acolhimento foi prosperando. Chegavam mais crianças, vinham doações de toda parte, apareciam voluntários querendo ajudar. Seu Geraldo, mesmo com a idade avançada e o coração fraco, trabalhava todo dia, conversava com cada criança, ouvia as histórias, oferecia carinho. Um ano depois da inauguração, fizeram uma festa para comemorar. Todas as crianças da casa estavam lá, mais seus Geraldo e Davi, alguns vizinhos, o delegado que tinha ajudado tanto e até o fotógrafo que tinha ampliado a foto lá no começo de tudo. Durante a festa, seu Geraldo chamou Davi para dar uma voltinha com ele. Foram caminhando até o lugar onde ficava o galpão velho, onde agora tinha a casa bonita, cheia de vida e esperança. "Você vê isso aqui, filho?" disse o velho, apontando para a construção. "Isso aqui nasceu do sofrimento, nasceu das cinzas, da dor, da tristeza. Mas a gente não deixou o sofrimento vencer. A gente transformou ele em alguma coisa bonita." Davi olhou para o pai e viu as lágrimas nos olhos dele. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de quem finalmente encontrou paz. "Eu passei a vida toda guardando os erros dos outros, filho. Fiquei preso no passado com medo sozinho, mas você apareceu, um menino magrinho e esfarrapado, com uma foto nas mãos, e mudou tudo. Você me ensinou que não importa o quanto a gente sofreu, sempre dá para recomeçar. Sempre dá para escolher o amor ao invés do medo." O menino abraçou o velho com força. "E o Senhor me ensinou que eu não preciso ficar sozinho nunca mais. Que família não é só quem nasce com a gente, mas quem escolhe ficar do nosso lado." Eles ficaram ali abraçados por muito tempo, pai e filho, olhando para aquela construção que representava tudo que tinham vivido, tudo que tinham superado. Naquela noite, durante a festa, seu Geraldo fez um anúncio que pegou todo mundo de surpresa. Ele ia doar metade da fazenda para o projeto da casa de acolhimento, garantindo que o trabalho pudesse continuar por muitos e muitos anos, mesmo depois que ele não estivesse mais ali. "Eu não vou levar nada dessa vida quando partir", disse o velho para a plateia que ouvia em silêncio. "Mas posso deixar algo que vai continuar fazendo diferença. E a melhor coisa que eu posso deixar é essa casa, esse projeto, essa esperança que a gente está plantando no coração de cada criança que passa por aqui." A festa terminou já de madrugada. As crianças foram dormir cansadas e felizes, com a barriga cheia de comida boa e o coração cheio de amor. Seu Geraldo e Davi ficaram sentados na varanda da fazenda, olhando as estrelas no céu limpo. "Pai", disse Davi, quebrando o silêncio, "o senhor acha que minha mãe, lá de onde ela estiver, está vendo tudo isso?" Seu Geraldo colocou o braço em volta do ombro do menino. "Tenho certeza que sim, filho. E ela deve estar muito orgulhosa de você, do menino corajoso que você foi, do homem bom que você está se tornando.
E a esposa do Senhor, que já partiu dessa para melhor, o Senhor acha que ela aprovaria tudo isso? O velho ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Minha Josefa sempre dizia que a gente está nessa vida para fazer o bem, não para acumular coisas. Ela ia adorar saber que o dinheiro dela está sendo usado para ajudar crianças. Ia adorar conhecer você também. Davi encostou a cabeça no ombro do pai. Eu queria que ela tivesse conhecido. Quem sabe ela conhece, filho. Quem sabe os que já partiram conseguem ver a gente daqui de baixo. E se conseguem, tenho certeza que ela está feliz. Feliz porque finalmente eu encontrei o que procurava a vida toda. Uma família de verdade. Os dois ficaram ali até o sol começar a nascer, pintando o céu de laranja e rosa. Era um novo dia, cheio de possibilidades, cheio de esperança. 2 anos se passaram desde aquele dia em que Davi tinha aparecido na fazenda com a foto amassada na mão. 2 anos de muita luta, muito sofrimento, mas também de muito amor e superação. A Casa de Acolhimento. São Geraldo tinha se tornado referência na região. Já tinha acolhido mais de 30 crianças, e algumas já tinham até sido adotadas por famílias que as amavam de verdade. Davi tinha crescido, já era quase um rapaz. Estudava na escola da cidade, ajudava na administração da casa de acolhimento e ainda arranjava tempo para brincar com as crianças menores, sempre com aquele jeito carinhoso e paciente que ele tinha aprendido com seu Geraldo. O velho fazendeiro tinha envelhecido, é verdade. Os cabelos ficaram mais brancos, as rugas mais fundas, a saúde mais frágil. Mas os olhos dele brilhavam com uma luz que não tinha antes, uma luz de quem finalmente encontrou propósito e paz. Numa manhã de domingo, seu Geraldo chamou Davi para conversar. Os dois sentaram debaixo da mangueira velha no quintal da fazenda, aquela mesma árvore que tinha dado sombra para tanta conversa importante. Filho, eu preciso te dizer uma coisa, começou o velho, a voz séria. Davi sentiu o coração apertar. Será que tinha algum problema novo? Será que alguém estava ameaçando eles de novo? Mas seu Geraldo sorriu e tirou um envelope do bolso. Isso aqui é para você. São os documentos da fazenda. Eu botei tudo no seu nome. O menino arregalou os olhos. Mas, pai, o senhor não precisa... Preciso sim, filho. Preciso garantir que quando eu partir dessa para melhor, você vai ter onde morar, vai ter como se sustentar e, principalmente, vai poder continuar o trabalho que a gente começou juntos. Essa fazenda, essa casa de acolhimento, tudo isso é seu agora. Não só porque você é meu filho, mas porque você merece. Você provou dia após dia que tem um coração bom, que sabe amar, que sabe cuidar. Davi começou a chorar. Não conseguiu segurar. Pai, o senhor está falando como se fosse embora logo. O velho abraçou o menino. A gente nunca sabe, filho. Eu já tô velho, o coração já tá cansado. Mas mesmo se eu partir amanhã, eu vou partir feliz, porque sei que deixei algo bom no mundo. Deixei você, deixei essa casa cheia de crianças felizes, deixei amor onde antes só tinha dor. Eles ficaram abraçados por muito tempo, chorando juntos, mas eram lágrimas boas, lágrimas de amor e gratidão. A vida continuou, cada dia trazendo novos desafios e novas alegrias. Teve dia que uma das crianças da casa ficou doente e eles passaram a noite toda no hospital. Teve dia que chegou uma doação enorme que permitiu reformar todo o refeitório. Teve dia de festa, teve dia de tristeza, teve dia de cansaço, mas em todos os dias uma coisa era constante, o amor que unia aquela família improvisada, mas verdadeira. E a foto? Aquela foto amassada que tinha começado tudo, seu Geraldo mandou emoldurar e pendurou na parede da sala da fazenda. Todo dia, quando olhava para aquela imagem do galpão em chamas, ele lembrava de como a vida é misteriosa, de como às vezes as piores tragédias podem se transformar nas maiores bênçãos. Porque se não fosse aquele incêndio, se não fosse aquela foto, se não fosse aquele menino curioso e corajoso, nada daquilo teria acontecido.
seu Geraldo teria morrido sozinho, amargurado, guardando segredos que não valiam nada. E Davi teria continuado nas ruas, sem amor, sem família, sem esperança. Mas o destino, ou Deus, ou sei lá que força maior rege esse mundo, tinha outros planos. Tinha um plano que envolvia sofrimento, é verdade, mas que terminava com amor. Um plano que mostrava que não importa quão escuro o caminho pareça, sempre existe luz no final, sempre existe esperança. Sempre existe a possibilidade de recomeçar. E assim, naquela fazenda simples no interior, uma família nascida do acaso e fortalecida pelo amor continuava escrevendo sua história. Uma história de superação, de coragem, de bondade. Uma história que provava que família não é só quem nasce com a gente, mas quem escolhe ficar, quem escolhe amar, quem escolhe lutar junto até o fim. Seu Geraldo e Davi, pai e filho, não por sangue, mas por escolha, tinham transformado cinzas em esperança, dor em amor, tragédia em triunfo. E essa história, essa linda história de redenção e recomeço, ia continuar inspirando outras pessoas por muitos e muitos anos, porque no final é isso que fica. Não o dinheiro, não as posses, não o nome ou a fama. O que fica é o amor que a gente plantou, o bem que a gente fez, as vidas que a gente tocou. E seu Geraldo e Davi tinham plantado amor suficiente para durar várias gerações. E quando as crianças da casa de acolhimento perguntavam como tudo tinha começado, Davi sempre contava a história da foto. A foto que mudou tudo. A foto que salvou 2 vidas e criou dezenas de outras histórias felizes. E terminava sempre dizendo a mesma coisa. Não importa o quanto vocês sofreram até chegar aqui. Não importa o que deixaram para trás. O que importa é que aqui, nessa casa, vocês têm amor, têm família, têm esperança. E isso ninguém nunca mais vai poder tirar de vocês. E era verdade. Porque o amor verdadeiro, aquele que nasce do coração e não das circunstâncias, esse amor é eterno. Esse amor vence tudo. Esse amor transforma, cura, salva. E foi esse amor que salvou seu Geraldo e Davi. Foi esse amor que construiu a casa de acolhimento. Foi esse amor que transformou 2 vidas destroçadas em uma família linda e cheia de propósito. O sol se punha mais uma vez no horizonte, pintando o céu com as cores mais bonitas. Seu Geraldo e Davi estavam sentados na varanda, vendo as crianças brincarem no quintal, ouvindo as risadas e os gritos de alegria. A gente conseguiu, pai, disse Davi baixinho. Conseguimos o quê, filho? Conseguir ser feliz. Conseguir transformar toda aquela dor em alguma coisa bonita. Conseguir provar que vale a pena continuar lutando, continuar acreditando. Seu Geraldo pegou a mão do menino e apertou com carinho. Sabe o que eu aprendi com você, filho? Aprendi que a vida sempre dá uma segunda chance, sempre, e que não importa a idade, não importa o quanto a gente já sofreu, sempre dá tempo de recomeçar. Sempre dá tempo de escolher o amor. E ali, naquela varanda simples, com o som das crianças brincando ao fundo e o céu pintado de dourado, 2 almas que tinham se encontrado no momento certo sabiam que tinham vencido. Tinham vencido a solidão, tinham vencido a dor, tinham vencido o medo, tinham escolhido o amor, e o amor tinha vencido tudo.